a graça, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu preciso começar aqui hoje pedindo perdão aos irmãos. Perdão aos irmãos, porque no nosso cronograma, até um compromisso que eu tinha com a Aura, hoje a gente tinha penúltimo tópico do estudo que a gente está fazendo sobre graça, seria ministrado hoje. Mas preciso confessar para os irmãos que eu não consegui me preparar a tempo para ministrar esse estudo. É um estudo bastante denso, que fala sobre o juízo de Deus. O pastor falou esse dia sobre isso, então tem que estar bem redondinho, tem que estar bem seguro para mim. Aqui é uma responsabilidade muito grande e eu não consegui terminar esse estudo a tempo de trazer, enfim, por planejamento. Então eu quero começar pedindo perdão aos irmãos por nós não continuarmos esse estudo. E segundo motivo de pedir perdão é que hoje nós vamos rever o estudo que nós vimos no domingo pela manhã. Então as duas irmãs Débora tiveram a oportunidade de estar presentes na escola bíblica, então já presenciaram o que a gente vai estudar aqui hoje. Mas se aqueles que o irmão Kleber não estava presente, vai ter essa oportunidade, e outras irmãs que estavam aqui, a Janete, a Nicole, a Marlene, o pastor, a Ana, porque é um estudo que vai falar sobre o papel de cada um no lar, Nós estamos falando sobre família na escola bíblica, e então nós vamos falar sobre o que Deus espera da família. É importante nós lembrarmos que desde a criação, Deus estabeleceu o seu projeto familiar bem estabelecido, bem planejado, e deixou isso bem evidente desde a criação. Então Deus cria tudo que há, por último Ele cria o homem, e Ele vê que o homem está só, então Ele cria para o homem uma mulher e dá uma missão a eles, que eles se unam, se reproduzam, povoem a terra e dominem a terra. Então ali fica estabelecido o plano de Deus para a família: um homem, uma figura masculina, uma figura feminina, a reprodução, e ali Deus então sela a família com Abel e Caim, completa, vamos dizer assim, a família. Nós saímos desse panorama da criação, do Gênesis, nós temos o contexto social de família, Até na época do Antigo Testamento a gente via um conjunto social diferente, um pouco de família, existia as concubinas, um casamento onde um homem tinha várias esposas, quando a gente caminha na Bíblia, já ali no tempo de Jesus, pelo menos ali onde Jesus estava convivendo ali, já existia já uma relação mais monogâmica ali, de uma família composta por um pai, uma mãe e os filhos, Mas hoje o título, se fosse eu dar um título do estudo de hoje, seria o papel de cada um no lar. E aí, nós não vamos falar aqui sobre a mãe tem que cuidar dos filhos e o pai tem que ser o provedor do lar, Porque essas coisas a gente sabe que mudam. Nas gerações anteriores, se a gente perguntar, por exemplo, para o pastor, como era a sua casa, como você foi criado, com certeza ele vai afirmar: meu pai trabalhava, trazia o sustento, minha mãe cuidou de mim, cuidou do meu irmão, Na minha geração ainda era mais ou menos assim na minha casa, mas já existia uma mudança, minha mãe trabalhava. Se a gente for falar isso hoje, a maioria das irmãs ajudam os maridos trabalhando, Então ficou, vamos dizer assim, uma divisão diferente de tarefas, de responsabilidades dentro do lar. Então nós não vamos entrar nesses detalhes, porque cada família tem uma configuração diferente. Os trabalhos hoje em dia são variados de diversas formas, não são sempre braçais, não são sempre, vamos dizer assim, fixos a um horário. Então o homem e a mulher trabalham, têm horários diferentes, se incluem das responsabilidades do lar e da educação dos filhos. O que nós vamos falar é sobre o que a Bíblia diz sobre o papel de cada um no lar. Então nós vamos falar sobre valores pré-estabelecidos na palavra de Deus, que é o planejador da família, Então nós vimos na palavra aquilo que Deus espera do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, e ainda no final a gente vai falar até de outras pessoas que não se encaixam em nenhuma desses enquadramentos. Nós olhamos aqui, por exemplo, para a vida do pastor. Há um tempo atrás, o pastor, dentro da casa dele, ele tinha os 3 papéis: de filho, quando ele estava com o seu dedo em casa, o de marido e o de pai, Então
O homem ele pode ser tanto filho, como marido, como pai. Assim mesmo como a mãe pode ser filha, esposa, né? E mãe. Então nós vamos falar sobre isso. Eu vou pedir para os irmãos abrirem o primeiro texto que nós vamos abrir hoje. É Efésios 5, 21. E nós vamos ler Efésios 5, do 21 ao 30. Diz assim, texto bíblico: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Convido os irmãos a estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor o direcionamento do Senhor nesse momento, Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida, para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor tem reservado para nós. A reflexão acerca do que a sua palavra diz, ó Pai, sobre a família, sobre o papel de cada um no lar. Eu consigo, ó Deus, transmitir, ó Deus, com clareza, aquilo que a sua palavra nos diz. Ajuda-nos, ó Pai, nos dê entendimento nessa noite. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o primeiro texto que nós lemos aí, né, Paulo, ali, falando aos Efésios, coloca ali o papel do homem e o da mulher. Eu disse que nós vamos falar sobre o papel dos filhos e também o papel dos pais. Eu quero perguntar aqui para o irmão Kleber: qual desses papéis o irmão acha que é o mais difícil? De marido, de pai, de esposa, né, de mãe ou de filho? Quem estava na escola bíblica já sabe a resposta. O senhor acha que era a esposa? Marlene, qual você acha que é o papel mais difícil? Ser mãe? Nicole? As mulheres estão sentindo um fardo pesado aí, né? Aurinete? Olha lá, a Morinete foi na mosca, né? A Morinete foi na mosca, porque aqui o apóstolo Paulo diz para os homens amarem a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olha que missão difícil, irmãos. As mães não têm essa missão de amar o filho ou o esposo como Cristo amou a igreja. Essa é uma recomendação dada a nós, os homens. Então nós, os homens, temos aí uma dura missão, né, irmão? Eu digo dura porque amar como Cristo amou a igreja, eu vejo que é algo assim difícil de ser alcançado, né? Porque Cristo se entregou pela igreja, ele entregou sua própria vida pela igreja, né? E como que ele se entregou, ele amou a igreja, né? Ele entregando a sua vida e ainda deu dons ainda para a igreja, né? Então Cristo fez ali uma obra completa. Mas nós temos aí também uma instrução para as mulheres, né? Aceitar o marido como líder da família, né? Nós, quando estávamos estudando sobre a criação, sobre o Éden, nós lemos uma frase que eu não me recordo de quem era, mas que dizia assim: Deus criou a mulher
não de uma parte da sua cabeça para ela ser superior ao homem, nem de uma parte inferior para ela ser inferior ao homem, mas sim Deus criou a mulher do seu lado para que ela pudesse andar ao lado do seu esposo, né? Então nós vimos que algumas recomendações bíblicas para as mulheres nesse sentido, até Pedro ele instrui a mulher que ela, com sabedoria, pelas suas atitudes, se ela tem um esposo que ainda não conhece a palavra, pelas suas atitudes, pela sua sabedoria, se sujeitando a ele, ela conseguiria ganhá-lo para Cristo. Está lá em 1 Pedro 3, 1 ao 6, né? Nós podemos abrir ainda Colossenses 3, 18, ver o que a palavra nos reserva. Vamos abrir lá? Colossenses 3, 18. Diz assim, mais uma vez: esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. E aqui a gente não pode até continuar, né? Nós estamos falando do cônjuge. Maridos, amai vossas esposas e não trateis com amargura. E ainda para os filhos, filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, né? Então nós vimos aqui que uma esposa sábia, né, ela consegue lidar com a questão da autoridade do marido. Eu já vi muitas vezes irmãos com ressentimento dessa palavra, né, confundindo essa autoridade colocada na Bíblia como algo que a rebaixe ou a reprime, né? Mas a palavra de Deus, ela instrui para que o casal ande junto, né? Que eles se complementem. E, irmãos, o casamento é a base da família, né? Quando Deus instituiu ali o primeiro casamento, aquilo ali se tornou a base. Foi o primeiro casal que recebeu a missão. Os filhos que foram fruto deste casamento já foi fruto de uma missão que Deus deu para Adão e para Eva, né? Multiplicai-vos, né? Reproduzir e habitar a terra. Então o casamento ali é algo que muito sério para Deus. Então nós vimos hoje, né, valores que estão tentando corromper a família, e nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso na escola bíblica, que a família é como se Deus tivesse feito a família para ele ser mostrado, ser visto. A família é uma imagem de Deus, assim como nós, como criaturas, somos imagem de Deus. A família também é um reflexo de Deus para a sociedade, e aí a gente começa a entender por que a família é tão atacada nesse padrão bíblico que hoje nós estamos vendo, é tão atacada e tentando ser distorcida no meio da sociedade. É porque uma família composta de um pai, de uma mãe e dos seus filhos é o exemplar de Deus, onde reflete Deus para a sociedade, né? E ela vem sofrendo esses ataques, e muitos desses ataques vêm diretamente do casamento, né? Então nós já vimos em outras oportunidades também aqui a taxa de divórcio aumentando, né? A taxa de divórcio, toda vez que tem um censo, tem um levantamento nos cartórios, a taxa de divórcio tem subido aí, geralmente de 15 em 15%, né? Então isso é preocupante, né? Porque o casamento acaba sendo a base da família, né? E o esposo e a esposa, eles devem estar bem. E uma frase que é uma frase, um pensamento do pastor já transmitiu, eu não me recordo se particularmente ou aqui na frente, mas ele sempre diz: primeiro, o relacionamento tem que estar bem com Deus, seu com Deus. Porque se o seu relacionamento com Deus não estiver ok, com o seu esposo, não vai dar. Com a sua esposa, também não vai estar bem. No seu trato com o seu filho, também não vai estar bem. Então nós, primeiro temos que buscar estar em sintonia com o Senhor, para estar em sintonia dentro de casa, né? Então um lar que os membros não estão em sintonia com Deus, possivelmente os laços ali dentro, afetivos, de respeito, não vão estar bem enraizados, né? Não vão estar frágeis, será um elo fraco, fácil de se romper. Amém? Tem, irmãos? Vamos falar agora sobre o papel dos filhos. O papel dos filhos é curtinho, né? Nós já vimos ali em Colossenses 3, mas vamos ler ali ainda em Efésios, irmãos que estão com a Bíblia aberta aí, Efésios 6,
1 ao 3. Quem achou pode fazer a leitura. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém. Então, o primeiro mandamento com promessa. E se recorda: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Então, o papel dos filhos é o mais simples dentro do lar. Ele precisa estar sujeito aos seus pais, né? E honrar esse mandamento bíblico, né? Que é: honra o teu pai e a tua mãe. Mas eu faço um parênteses aqui antes de nós entrarmos no papel do pai e da mãe, que é o seguinte, irmãos: muitas vezes a responsabilidade recai sobre os pais. Por isso que eu tenho certeza que as irmãs aqui colocaram que o papel da mãe é difícil. Na escola bíblica aqui, a maioria falou que o papel mais difícil era o papel dos pais, né? E realmente, nós vivemos uma geração hoje que é a primeira geração nessa tecnologia, né? Já são as primeiras gerações nessa tecnologia, onde a informação é muito rápida, as crianças já buscam uma novidade a todo momento. Existe ali as crianças mais, vamos dizer assim, empoderadas, né? As crianças que não aceitam não, as crianças imperativas, né? As crianças atípicas. Então, nós vivemos numa sociedade em que essa relação tem sofrido mudanças. Eu até comentei, nós temos um aqui de 8 meses, lá em casa, que ele brinca com o brinquedo durante 10 minutos, logo ele já quer outro, né? O irmão dele é diferente, o irmão dele fica ali 1 hora se deixar com o brinquedo, o irmão dele não, né? O Danielzinho, como ele logo já enjoa, já procura outra coisa, já quer correr, já quer fazer outra coisa. Então, essa é a geração. Eu comentei isso com a fisioterapeuta dele, ela falou assim: você é da geração, essa geração já está nascendo desse jeito, né? E olha que a gente evita celular, eles não têm acesso, televisão muito pouco, mas já é meio da natureza deles, né? Então, cabe a nós, os pais, termos sabedoria, né? E conseguir fazer com que os nossos filhos nos respeitem, né? É um mandamento bíblico, mas os pais têm um papel de muita importância também nesse aspecto. Eu quero pedir para os irmãos abrirem mais um texto. Esse que é aula de escola bíblica, né, irmãos? Então tem bastante referência bíblica. E como eu disse, hoje nós estamos buscando fundamentos bíblicos do papel de cada um no lar, né? Eu não falei da questão de trabalho, de mercado de trabalho, essas coisas, mas sim o que a Bíblia espera de cada um. Vamos ler o que diz lá em Deuteronômio 6, dos 6 e 7. Olha o que Deus manda dizer ao povo, ó. Deuteronômio 6, 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha que interessante, Deus dá uma responsabilidade aos pais, ali em Deuteronômio. Você vai inculcar essas palavras aos teus filhos. O que é inculcar? É colocar, é enraizar, plantar. Ou seja, irmãos, nós, hoje eu posso falar nós, porque eu sou pai, nós, enquanto pais, temos a responsabilidade sobre os nossos filhos de colocar a palavra no coração dele. É claro que uma decisão como essa, uma decisão de seguir a Cristo, uma hora ela torna-se individual. É uma decisão que ele vai tomar. Mas nós, enquanto pais, desde pequenos, nós temos essa missão de ir colocando a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. E nós não podemos terceirizar isso para outras pessoas, para o pastor, para uma escola bíblica. É importante isso, mas o fundamental é nós, enquanto pais, dermos o testemunho dentro de casa e ter essa autoridade
né, em apresentar a palavra de Deus para os nossos filhos. Se nós lermos lá em Provérbios 1, 8 e 6, 20, diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque será diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E aí, 6, 20 e 21 diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então nós temos aí, né, a missão dos filhos e essa missão aí dos pais. É interessante notar, nosso estudo aqui fala uma coisa interessante. O líder na igreja, ele precisa ser um bom pai de família, né? Se nós lemos 1 Timóteo 3,4, diz assim, ó: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da casa de Deus? Se isso era essencial lá atrás, mas imagina hoje, né? Como pode um líder não conseguir liderar o seu próprio lar, né? Desde que eu entrei na igreja, eu sempre ouço uma hierarquia assim: primeiro Deus, depois a família e depois a igreja, né? Então, uma dica para você ser um bom líder na casa de Deus é você saber governar ali a sua casa, né? Então, os pais, eles têm essa missão também, né, de liderar bem a sua casa para poder também servir ao Senhor. E aí nós temos um exemplo de Jó, que sempre orava pelos seus filhos, e temos também ali a referência que Paulo faz a Timóteo. O pastor falou sobre a relação de Timóteo com Paulo, mas em um determinado momento nas cartas, Paulo fala para Timóteo a respeito da sua avó e da sua mãe, né? Sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. E ali no versículo 5 de 2 Timóteo 1, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Desde criança você conhece as sagradas letras maiúsculas, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós vimos ali Timóteo como um dos braços direitos ali de Paulo no ministério, que ele teve uma referência muito boa quando criança. Tanto sua avó como sua mãe são ali lembradas por Paulo, e Paulo, vamos dizer, coloca Timóteo no caminho que elas colocou, né? Elas colocaram Timóteo. Então ele segue os passos da sua avó e da sua mãe. Isso reforça para nós a importância assim, de uma referência dentro de casa, né? Nós falamos bastante sobre isso, né? Nós, enquanto pais, temos o exemplo. E nós, para sermos bom exemplo como pais, o casamento precisa estar bem, né? Que, como retornando, né, sobre o que nós falamos, quando o casamento não vai bem, possivelmente a educação dos filhos também vai acompanhada ali de alguma dificuldade, né? Os pais que brigam muito na frente dos filhos, né? Que não agem com sabedoria, acaba isso refletindo ali sobre a educação dos filhos também. Mas o ponto principal é essa responsabilidade que nós, enquanto pais, nós temos de inculcar a palavra. Nós batemos muito nessa tecla desse versículo 6 aqui, de Deuteronômio 6, que fala sobre nós inculcarmos a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Nossa última revista falava sobre isso, sobre a educação dos filhos, o discipulado das crianças, né? Dos filhos, no modo geral. Então esse texto ficou assim, quase na nossa mente, de forma para nós decorarmos, né? Então, o papel do pai, na visão bíblica, é essa, né? Conduzir seus filhos ao caminho do Senhor, né? E ter autoridade. Um ponto importante é a questão da disciplina, né? O texto que nós íamos tratar hoje, se fôssemos continuar sobre o estudo sobre graça, seria juízo e disciplina,
né, como Deus age em juízo com os da sua casa e com os ímpios, né? Então, um material bastante denso, sim, e se Deus quiser na semana que vem a gente vai tratar, mas falava sobre isso, sobre disciplina. E a questão da disciplina é também responsabilidade dos pais, quando nós vemos na Bíblia, né? Vamos ler aí Hebreus 12, 7. Hebreus 12, 7. Quem achou pode ler. Suportar a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Então diz assim, nessa versão que está aqui, suportem as dificuldades recebendo como disciplina, Deus trata como filhos. Então Deus também age como disciplina para com seus filhos. Isso é sinal de amor de Deus para com os filhos. Deus nos trata com disciplina porque Ele nos ama. Assim nós, enquanto pais, né, responsáveis por essas crianças, ou até jovens, né, pessoas que têm filhos com idade mais avançada, precisam ter essa autoridade para disciplinar. E essa disciplina, ela tem que ser com amor. Porque senão, nós até também tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Existe aí uma lei, né, a lei da palmada, eu brinco que fala que é a lei da antipalmada, né, que inibe aí o abuso da violência nos lares. Mas o fato é que a Bíblia, ela instrui os pais no uso da vara, né? Nessa lição nós não temos o versículo, mas ali em Provérbios, nós vimos o sábio falando sobre o uso da vara na correção dos filhos. Essa correção precisa ser em amor, porque se você, vamos dizer assim, corrige seu filho com raiva, com violência, com raiva, não em amor, você está praticando violência contra ele. Se ele não sabe o porquê ele está apanhando, isso não é disciplina, né? Ele está sendo castigado ali, mas você não está autodisciplinando. Então, nós precisamos ter sabedoria, né, nas coisas, no trato com essas crianças, né? Então o uso da vara é bíblico, desde que seja feito com sabedoria e a criança entenda o porquê ela está sendo corrigida e disciplinada. Hoje eu ainda não cheguei nessa fase, né? São bebezinhos ainda, mas daqui uns dias vai chegar essa fase, né? E sempre a teoria é mais fácil do que a prática. Eu estou aqui falando, né, aquilo que a palavra diz, que o estudo diz, mas o fato é que nós precisamos ter sabedoria, né? Quando esse momento chegar, né, nós podemos até ler Tiago 1 lá, que diz assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperará, e lhe será concedida, né? Então, a irmã até contou um testemunho, ela fala assim, que às vezes ela está muito nervosa, ela espera um pouco para baixar, né? Depois ela vai, conversa com os meninos da maneira que precisa ser conversado. Mas o fato é que isso também recai sobre os ombros dos pais, né? A disciplina em amor e em sabedoria. Nós podemos também falar até sobre os outros. Aqui no nosso estudo fala sobre os outros. Muitas vezes nós vemos em famílias que os dois pais trabalham em casa e um terceiro ali, uma pessoa de fora do lar, cuida dos filhos ou mesmo dos avós, cuidam dos netos. É interessante os pais estarem atentos sobre o que essas pessoas transmitem aos filhos. E aqui eu estendo algo que, conversando com a Aurinete, também não me recordo se ela falou aqui na frente, falou pessoalmente, acredito que aqui na frente. As crianças, quando vão para a escola, elas passam uma boa parte do tempo fora do convívio com os pais, elas passam dentro da escola. Você sabe o que a escola prega para o seu filho? Você tem esse interesse, né, de saber o que a escola em que você está matriculando o seu filho pensa sobre as coisas de Deus, o que a escola fala sobre a família.
Hoje é um tempo que nós precisamos falar sobre isso. Eu até comentei, quem tem a possibilidade, o privilégio de poder matricular seu filho numa escola particular, ainda tem esse direito de buscar, fazer entrevistas, você tem o direito da escolha. Quem usa o ensino público não tem esse privilégio, e aí tem que estar mais policiando ainda, A irmã compartilhou conosco na sala que foi montado brinquedos lá numa escola de educação infantil, pequenininho, e ela ficou escandalizada com as músicas que estavam tocando lá, na festa dos pequenininhos, de educação infantil. Ela falou assim, o que é isso? São crianças, E músicas falando conotações sexuais, enfim, ou seja, nem o bom senso mais, não existe mais o bom senso, porque senso vem de senso comum, todo mundo julga ali estar certo, Então o bom senso já não existe mais, como numa festa infantil, esse tipo de música, Então, falando sobre outros, porque quando os filhos vão para a escola, eles se apartam um pouco do pai e recebem muita informação de fora, fora ali do controle dos pais. Então é interessante, é importante os pais estarem presentes ali também, sabendo de tudo que está acontecendo. E quando uma pessoa de fora, seja uma babá, uma outra pessoa, tem o convívio e a educação dos filhos ali no diariamente, os pais têm também esse controle para estar ali buscando o que os filhos têm recebido dessas pessoas. Finalizando o nosso estudo aqui, caminhando para a parte final, nós entendemos que, como eu disse, hoje nós vimos aí referências bíblicas do esposo que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, para a esposa que deve submeter-se à autoridade do seu marido, dos filhos que devem honrar seu pai e sua mãe para prolongar seus dias na terra, para os pais que têm que disciplinar seus filhos em amor, porque Deus nos ama, Ele também nos disciplina, para os pais que têm que inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Mas é interessante nós notarmos que o plano de Deus é perfeito. Então, todos esses papéis, bem designados acerca do que a Bíblia diz, cria ali um ambiente saudável, um lar abençoado, de acordo com o que Deus planejou. Então, Deus planejou a família e deu sua palavra para que nós buscássemos nela o papel de cada um, Então, nosso papel é exercitar, tentar aí, cada um tomar o seu papel da melhor maneira possível, através do que a Bíblia diz. Porque, irmãos, pensa assim, a igreja toda, se todas as famílias da igreja viverem em harmonia no lar, como será a igreja? Será a igreja dos sonhos do pastor, eu acho, porque não vai ter nenhum problema, pastor? Aquelas visitas, de conciliação, de filhos rebeldes, de marido não falando com a esposa, seria a igreja dos sonhos, eu acho, de todo pastor. Porque nós somos a igreja que é composta por várias famílias, O plano de Deus está aqui, refletido aqui, Então, se nós buscarmos dentro do nosso lar, fazer nosso papel, Deus vai estar feliz, mas o pastor também agradece. Porque a igreja vai ser assim, firme, forte, os problemas sendo diminuídos, cada um sabendo ali do seu papel, mas nós sabemos que às vezes esses problemas eles vêm, irmãos, e aí nós temos que orar pedindo a Deus aí para que esses problemas sejam superados, Vamos ler Filipenses 4:1, nosso último texto da noite. Filipenses 4:1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, assim amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo, Evódia e rogo Sinti, pensem concordemente, no Senhor. Eu pedi para os irmãos abrirem esse texto, mas só para citar, eu quero que os irmãos abram na verdade Romanos, me perdoem, irmãos, Romanos 8, 26.
Aquele texto lá fala daquelas duas mulheres que a princípio estavam em desavença, e Paulo, na saudação ali, faz a súplica ali para que elas pensem concordemente, né? Agora sim, Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Por que nós estamos lendo esse texto? Nós estamos falando de oração. Os problemas nos relacionamentos familiares, como eu disse, a prática é diferente da teoria, né, irmãos? Nós vimos aqui o que a Bíblia tem reservado para cada um dentro do lar, mas nós sabemos que o pecado complicou tudo, né? Nossa próxima lição, quando nós tivermos a escola bíblica, vai ser justamente isso: o pecado complicou tudo. Então, se não fosse o pecado, era muito fácil nós seguirmos isso aqui. Mas nós, imperfeitos que somos, pecadores, muitas vezes nós vamos nos deparar com situações diferentes, né? Até mesmo nós deixamos de cumprir nosso papel de alguma forma, em alguma área, né? Ou o nosso cônjuge, ou o nosso filho, né? Então nós precisamos pedir aí o discernimento do Espírito, né? Nós vemos que o Espírito intercede, ele nos assiste em nossas fraquezas. Então nós pedimos aí a direção do Senhor para que esses conflitos sejam aí superados. Amém, irmãos? O objetivo hoje dessa lição é justamente mostrar em textos bíblicos o papel de cada um no lar, como Deus planejou a sua família. Amém, irmãos? Vamos estar orando mais uma vez, pode ser sentado mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, ó Deus, que nos ajuda, ó Deus, a cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado pela tua palavra, porque ela muitas vezes, Pai, na maioria das vezes ela é muito clara. Nós é que não, ó Pai, a seguimos como deve ser feito, ó Pai. Mas nós queremos pedir ao Senhor o seu direcionamento, a sabedoria que vem do Senhor, para que nós possamos cumprir o nosso papel dentro do nosso lar, seja no papel de esposo ou de esposa, para aquelas que são esposas, aquelas que são mães, nós que somos pais, aqueles que são filhos. Cada um tem o seu papel bem estabelecido, ó Pai, que o Senhor deixou, que nós possamos, ó Pai, seguir nesse propósito, para viver um lar abençoado, ó Pai, para que a sua igreja também possa desfrutar dessa bênção. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.